Bom dia a todos, meu nome é Márcio. Eu estou aqui para explicar um passo a passo, tela por tela. Tá? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, eu vou devagar. Se não entenderem, eu explico novamente. Tá? Porque o nosso intuito é tirar a dúvida de vocês, que vocês saiam daqui, voltem aos seus respectivos RPPS e consigam finalizar todo o processo, ficar em dia com essa documentação perante o Ministério. Tá? A senha do Wi-Fi aqui é de 0 a 9, tá? Então quem não tiver aí, anotem essa senha, tá? Para poder acompanhar. Tá? Ao final do evento, na segunda-feira, nós vamos estar encaminhando por e-mail essa apresentação, juntamente com o manual que vocês receberam, ok? Para ficar mais fácil. O porquê do manual novamente. Tem alguns campos do sistema que vocês conseguem copiar e colar, não precisam escrever, são textos que ultrapassam mais de 1000 caracteres. Então, facilita um pouco a vida com o manual em PDF, ok? Então, vamos iniciar a tela. Só uma pergunta, tem alguém aqui que não iniciou ainda esse processo? Nem baixou o arquivo? Tá. Só não iniciou nada, nenhum preenchimento, nem da IR, nem de PI. Já fez o de PI. Tá ok. Porque eu vou dividir em duas etapas. Vou falar primeiro sobre o DPIN. Se todo mundo já fez a postagem do DPIN, isso já elimina, a gente já consegue passar para a próxima etapa. Tem alguém aqui que ainda está em aberto o DPIN? Tá ok. Então, tem um RPPS, então vamos explicar tudo novamente, tá? Lembrando que, assim, como todos já estão em dia com o DPIN, vai somente relembrar o que os campos e participar pro DAIR na próxima etapa. Então, eu quero explicar sobre o DPIN, tentar em máximo 1 hora, 1h30, depois fazer um exercício prático. Como é só um RPPS, se tiver toda a documentação aqui, a gente tenta fazer, se você tenta fazer e já tentar postar. Se não, eu vou fazer um exemplo prático, com informações qualquer, só para preencher todos os campos. Quem já fez vai saber o que eu vou estar descrevendo. Tudo bem? Após o almoço, voltamos aí a falar sobre o DAIR. Também vou fazer esse passo a passo. Depois fazemos a aula prática. Tudo bem? Então vamos iniciar. Descomplicando DPIN e DAIR. Mudanças relativas ao ano passado foram muitas, que isso acabou bagunçando a cabeça de todo mundo. Todo mundo sabe que é uma das exigências para estar com o CRP em dia é o DAIR e o DPIN. Então, claro que tem outros documentos que impeçam a estar com o CRP vigente, mas pelo menos o DAIR e o DPIN a gente consegue eliminar. Claro que se tiver outros, esses dois vocês vão estar em dia. Ok? As mudanças que ocorreram, como todos já perceberam, no DPIN, no preenchimento desse sistema, tem novos campos, maior detalhamento da política de investimentos. Até o ano passado era bem simples, não tinha parte de governança. O Ministério está querendo mostrar, ter uma maior controle
né, sobre o RPPS, querendo saber quem são os órgãos colegiados, até porque antes a figura, né, que o Ministério conhecia era somente o presidente ou o gestor, né, se fossem duas pessoas, né, na relação informada ao Ministério. Hoje eles querem saber até os órgãos, né, o Conselho Fiscal, o Conselho Administrativo, por quê? Caso ocorra algum problema, ele não puna somente o gestor, porque ele vai em cima dos colegiados também, porque é o que aprovam. Né? A figura do presidente é somente, né, para representar o instituto, mas quem delibera totalmente sobre os investimentos é o conselho. Tudo bem? Registro de aplicações e resgates via PR. Né? Hoje, até o ano passado, né, o comecinho desse ano, antes da implantação desse sistema, a PR era feita somente para entrega junto ao DESP, aqui em São Paulo. Né? Então, você fazia o preenchimento das APRs, só que deixava ele arquivado. Não havia necessidade de apresentar, né, somente em auditoria. A partir de agora, as APRs, né, vão estar sendo feitas no sistema, né, o Ministério vai estar acompanhando toda a movimentação para ver se não está fazendo nada, né, de diferente, algo que possa atrapalhar a carteira do Instituto. Okay? E a periodicidade do DAIR ele passa a ser mensal. Antes era bimestral, somente, né, com a informação do último dia do mês, a quantidade de cotas, né, o valor da cota, informava próximo bimestre. Então, se tinha problemas de desenquadramento, o Ministério só ia saber 2 bimestres, né, no próximo bimestre. Então, agora, sendo mensal, se a carteira estiver desenquadrada, no próximo mês você já consegue enquadrar e o Ministério fica sabendo já, se for problema de o CRP tá próximo do vencimento ou estiver vencido por causa do desenquadramento, vocês conseguem informar e liberar o CRP. Se for somente o DAIR ou o DIPIM como o problema. Tudo bem? Aqui nós vamos detalhar um passo a passo, né, do sistema CADPREV. Então, todos aqui, né, já têm um conhecimento, mas para quem não tem, né, não mexeu pela primeira vez, né, as informações, né, de como baixar o programinha, né, a parte no acesso ao site da Previdência, né, acessar o CADPREV Web, que é o aplicativo que vai ficar instalado, né, em atalho no desktop de cada um. Tudo bem? Tem alguém que não tem, né? Todos têm, né? Não. Não, aqui não tem problema, né? Se o computador principal do RPPS já estiver instalado atualizado para a nova versão, não tem problema. Elimina, né, todo esse transtorno. Aqui, vocês podem só acompanhar a explicação, né? Para quem quiser fazer a carteira agora, aproveitando essas explicações, tudo bem, dá para fazer. Tá? Vocês, se conseguir finalizar, gerar o arquivo XML, vocês conseguem postar no Ministério, mesmo não sendo o computador principal. Vocês depois encaminham por e-mail para o computador principal do Instituto, para deixar gravado o arquivo, e posteriormente vocês conseguem importar essas informações feitas hoje. Tudo bem? Então, aqui tem todo o processinho, né, de como instalar o aplicativo, né, CADPREV local, né, ele vai baixar o programa, vai pedir para, né, vai mandar uma mensagem de erro, né, para pedir para manter, como se identificasse se fosse um arquivo de risco. Tá? Vai ser efetuado o download.
E aí vai abrir a tela principal do CADPrev. Tudo bem? Vai aparecer o ícone no desktop, né, do computador. E aqui vamos iniciar, né, todo o processo. Tela doente, né, vai selecionar, vai escolher o nome do RPPS, seleciona habilitar para fazer o preenchimento e habilitar todos os sistemas. Tudo bem? Então, política de investimentos, né, primeiro passo. Né, acredito que seja uma explicação rápida, devido a todos, né, a maioria já terem executado. Tá? Demonstrativo, né, o sistema, né, vamos criar um DPIN inicial. Então, documentos, demonstrativo, política de investimentos, seleciona o ano, o exercício, né, vigente, 2017, clica OK. O sistema, por ser base 0, né, ele não consegue identificar arquivo anterior, tanto para o DPIN quanto para o DAIR. Né. Então, vai clicar aqui não há demonstrativo anterior e criar um DPIN inicial. E aqui começa, né, essas telas aqui, parece, né, ser complicado, não é complicado, ele é trabalhoso, exige atenção, né, mas não é um bicho de 7 cabeças. Né, então, atenção e trabalho. A tela doente, né, de certa forma, não mudou ao que era em relação ao ano passado. Né? Entrou somente a parte de RPPS em extinção. Agora, para você preencher os campos, né, você tem que clicar, né, no íconezinho. Praticamente todos os campos vai ter esse ícone para poder habilitar o preenchimento dos campos abaixo. Então, dados doente, os dados da prefeitura, endereço, né, dados do representante legal do município, né, que é os dados do prefeito, ou quem estiver na posição. RPPS em extinção, acredito que, né, aqui no Brasil não haja. Se tiver, né, coloca como sim, porque tem que informar o encerramento desse RPPS, tá? E se tiver, né, vai abrir os campos abaixo. Se não tiver, ele vai ficar em negrito, todo o campo em preto. Não há obrigatoriedade de fazer o preenchimento. Tá? Somente o vermelho. Tela de unidade gestora, a mesma coisa. Né? Mudou, né, a parte de certificação institucional, categoria do investidor. Tá? Então, hoje, tem a portaria, a portaria de 2015, se eu não me engano, né, que refere-se à progestão. Né? Hoje a progestão ela foi prorrogada para iniciar em janeiro de 2018, tudo bem? Mas tem alguns requisitos, né, para identificar essa categoria. Investidor qualificado, patrimônio de 40 milhões, CRP vigente e o comitê de investimento em funcionamento. O investidor profissional, a mesma coisa, né? O CRP, o comitê, porém o patrimônio líquido, né, ele tem que ter 1 bilhão. E o investidor em geral, ele estando abaixo de 40 milhões, né, e não importa se tiver o CRP vigente, se tiver o comitê criado, não tem um patrimônio acima, ele vai se tornar investidor em geral. Tudo bem? Segregação de massa, essa é uma novidade. Né? Até o ano passado não precisava informar se tinha segregação ou não. Esse ano... Então, esse ano eles querem descobrir, né, a respeito, né, na hora de fazer o preenchimento do DPIN, e também vai servir como base para o DAIR. Tá? Então, na tela principal, depois vão carregar essas informações, tudo bem? A parte da governança, né? Inserir gestão, o colegiado deliberativo. Né? Tem instituto que não tem o colegiado
o colegiado deliberativo só tem o fiscal. Então, na hora de fazer o preenchimento da informação, repetir a mesma informação do colegiado fiscal no deliberativo. Conselho de Fiscalização, Comitê de Investimentos. Hoje, né, se torna obrigatório a criação desse comitê. Forma de gestão e assessoramento, né, é o contrato celebrado entre a consultoria e o RPPS. Né, e o registro de atas, tá ok? A ata que foi aprovado, né, tanto o DIPIM quanto os DAIR, né, tem que estar registrado para poder liberar. Todas as telas aqui, umas estão interligadas a outras, então, se você não efetuar o preenchimento em uma, eles vai se alterar, você não vai conseguir reproduzir na tela seguinte. Tudo bem? Identificação do DIPIM, né? Mantém o mesmo processo do ano passado. Data da elaboração, responsável pela elaboração, colegiado deliberativo, quem foi que fez a aprovação, representa o presidente do conselho, a data da aprovação. Essa data da aprovação, ela está interligada com o registro de atas. A forma de divulgação, a descrição, se foi feito em quadro mural, e a data da publicação. Tudo bem? Meta de rentabilidade. Até o ano passado eram textos, você não precisava indicar, né, inserir muita coisa. Então, índice de referência, né, mais usual, INPC, IPCA e INPC, ou no caso outros, né, porque tem o IPC-FIP, o Selic, aí varia da decisão do conselho, né, do RPPS. A justificativa, ela consta no manual, foi entregue para vocês, tá? Justificativa do cenário, justificativa da escolha do indexador, ano inicial, taxa de juros, né, a meta que vocês estipularam, né, IPCA e INPC mais 6%, vai fazer a inclusão, né, ele vai ficar gravado. Abaixo tem a aderência da meta de rentabilidade, também está o textinho no manual, dá para vocês copiarem e colarem. Distribuição do RPPS por horizonte temporal. Isso daqui foi a grande dificuldade de todos os institutos. Tá? Esse campo aqui, ele é voltado para fundos de longo prazo. Né? Quem contém um fundo de longo prazo na carteira, que isso vai acabar travando, né, a disponibilidade dos recursos para uma emergência. Né? Eu fiz um exemplo, vou mostrar depois o exemplo, mas o que seria isso? Prazo em X anos e a distribuição do percentual, né, por prazo. Vou passar a próxima tela, que aqui tem um exemplo. Então, fundos, todos institutos que contenham a carteira, né, somente com renda fixa, ou então, né, que o prazo de resgate ou a carência seja em D0 ou D1. Né. Isso daqui, o Ministério entende que eu posso resgatar o recurso hoje e aplicar em outro segmento, né? Mas eu sempre vou ter 100% da minha distribuição disponível. Né? Fundos com prazo de resgate maior, então vai estar aqui nessa situação B. Eu tenho, né, fundos de prazo imediato e fundos com prazo de carência. Né? O que eu só posso resgatar trabalhar com esses valores a partir de uma data específica. Então, para o preenchimento do sistema, eu vou ter que considerar a data, né, que eu posso utilizar e o percentual distribuído para cada fundo. Tá? Se conter algum fundo que seja de mesma data, mesmo prazo de vencimento, e você vai ter que fazer a somatória dos percentuais. Se não tiver, né, se tiver só um fundo só, né, você faz todos os lançamentos. Né, e tem que fazer o lançamento fundo a fundo, conforme os seus prazos, né, indisponíveis, né, para efeito de disponibilidade imediata. Tudo bem?
Resumo da política, analítico, né? Todos os textos, né, estão disponíveis no manual, -1. Isso daqui é a avaliação dos aspectos internos. São os dados da criação do Instituto, as suas leis, né, lei de criação, as complementares, se é autarquia ou se permanece como fundo, tá, tudo bem? Então, esse é o único campo que o Instituto tem que fazer o preenchimento. Estratégia de alocação. Aqui nós fizemos um modelo, né, aqui foi os valores aleatórios, tá? Inicial, posição atual da carteira em valores financeiros, né? Sempre com base de dezembro, fechamento conforme a última publicação do DAIR, tá? Você vai fazer o preenchimento segmento por segmento. Então, fundo 100% títulos do Tesouro Nacional, né? Vou inserir o valor financeiro. Primeira coisa é preencher todos os valores, para todos os segmentos. Aí sim, a posição atual da carteira em percentual, o próprio sistema ele vai fazer o cálculo, né? E o saldo final tem que bater 100%. Próximo passo, a política de investimentos, né, do exercício do ano 2017. É o que foi aprovado na minuta pelo Conselho. Vocês vão transcrever, né, os limites inferiores, a estratégia-alvo, o limite superior. A estratégia-alvo, obrigatoriamente, ela tem que dar 100%. Quem definir o percentual, né, acima de 100%, o próprio sistema ele não deixa trabalhar, né, não deixa avançar. Então, você vai ter que fazer a distribuição correta. Se foi se foi aprovado em conselho de forma, né, que esteja ultrapassando a estratégia-alvo em 100%, vai ter que fazer uma nova reunião para deliberar essa aprovação, contendo o percentual correto. Tá? Limite superior. Na hora que for fazer um preenchimento, alguns campos ele pode habilitar uma nova janela que vá exigir essas duas colunas, meta de rentabilidade e resumo da estratégia de alocação. O Ministério, no começo, ele não informava se era obrigatório ou não fazer. Nos testes que nós fomos fazendo, ele acabava fazendo preenchimento, ele acabava dando erro. Em contato com o Ministério, eles falaram que não era campo obrigatório, né? E aí sim conseguia finalizar e gerar o arquivo XML. Tá? Preencher os campos, né, os percentuais para os próximos 5 anos, também consta na minuta aprovada por vocês. Tá? Agora, um exemplo, uma coisa que fica assim, ficava confuso. A pessoa tinha valores financeiros em alguns segmentos, mas ele preenchia todo o campo, né, com 0 em todos os outros segmentos. Isso estava acarretando erro, porque o sistema ele entendia que tinha valor, né, e ele dava listagem de erro, dizendo que a estratégia de renda continha informações, mas que não estava discriminado. Então, se segmentos que não tiverem informação nenhuma, nem de valor financeiro ou de estratégia de investimento, né, seja ele limite inferior, estratégia-alvo ou limite superior, deixar totalmente em branco. Né, porque essa tela ela vai estar interligada com a estratégia descritiva, que é a próxima tela. Tá? Aqui só um resuminho, né, que ele tem que dar 100%, né, não preencher as duas colunas. Né, e aqui, ó, isso aqui que ela vai estar interligada. Então, aquilo que eu preenchi na estratégia de alocação, ele vai acabar se tornando obrigatório na estratégia descritiva. Somente o primeiro campo, a gente estava, né, nos primeiros testes, estava preenchendo todos os campos, dava erro, né? Então aí a gente foi descobrindo que não precisava preencher tudo, né, somente o que era em vermelho mesmo, o que se tornava obrigatório. Então, se eu preenchesse
primeiro segmento, títulos do Tesouro Nacional com 0, aqui ele ia me apontar como um campo obrigatório. E aí eu teria que, né, fazer o preenchimento, dizer que não tenho essa posição. Ou então, né, que é o correto, voltar na tela de estratégia de alocação e limpar ele. Então, a correção, né, se tivesse já feito o preenchimento com 0, era clicar 2 vezes na célula, né, e apertar o delete, que iria voltar a ficar com a tela em branco. Tudo bem? Estratégia descritiva, né? Aqui eu peguei só o exemplo que eu fiz na estratégia de alocação para mostrar, né, todos os segmentos que, né, foi feito preenchimento lá e que se tornaram obrigatórios. E aqui a estratégia de alocação. Essa tela, a estratégia de alocação, é a última, tá? Ela é a única tela que não é obrigatório fazer o preenchimento, né? Visto que ele é voltado para quem em RPPS que tem imóveis ou terrenos contabilizados na carteira e que estava sendo informado até o ano passado no DAIR, ou no DIPIM, né? Nos percentuais. Tá? Então, não contendo essas informações, né, imóveis ou terrenos na carteira, né, essa tela pode, né, ficar sem preencher, mesmo contendo essas duas informações em vermelho, né, que no caso é voltado para ativos desenquadrados ou enquadramento, que estejam com documentação, um parecer do próprio Ministério dizendo que o fundo está em recuperação judicial, que está em liquidação, né? Quem conter vai ter que preencher. Quem não conter, deixa em branco, salva o arquivo e gera o arquivo XML e faz a postagem. Alguns casos, né, vai apontar erro, né, de que não em lançamento, né, algum campo, né, que ficou em aberto, né, vai apontar a lista de erro, né. No comecinho a gente não entendia muito bem o porquê que estava dando esse erro, entrava em contato com o Ministério também não sabia responder, né, também era tudo novo para eles. Eles falavam, olha, tenta o campo identificação do DIPIM, tenta a parte de governança, né? Ou então exclui tudo de novo e começa a fazer, né, novamente. Mas aí, agora, né, a gente já consegue identificar, já vai direto na tela. Então, apareceu algum problema, né, entre em contato com a gente, ou, melhor caminho, manda um e-mail para o Ministério, né, informando a tela do erro, deixa registrado e eles retornam quando puderem. Tudo bem? Isso serve para o DAIR também, porque o DAIR é o que está tendo maior problema. O DIPIM, eles prorrogaram o prazo uma única vez, né, para acompanhar o processo do DAIR, mas não tinha muitos problemas, né? Bem nas primeiras versões, hoje já está na 15ª, né? Então está bem elaborado a parte do DIPIM. Então, até aqui, tranquilo? Conseguiu entender? Parte do DAIR, tá? Isso daqui fica né, um pouquinho mais para frente. Você quer fazer um preenchimento? Não precisa? Então, posso avançar para o DAIR, né? Que acho que é a matéria principal aqui. Tudo bem? Qualquer coisa, esse material vai estar disponibilizado para você na segunda-feira, ou até mesmo eu tenho um pendrive, passo para você consegue, né, trabalhar. Tudo bem? Qualquer coisa, segunda-feira você entra em contato com a gente no escritório, tá bom? Então, iniciar o DAIR. Né? DAIR é um pouco complicado, né? Como são números, exigem atenção, porque você lançar um número diferente, ele acarreta o problema no valor final. Tudo bem? Mesmo processinho, né? Parte de documentação, como criar o DAIR, mesmo processo, só que aqui
O que muda é que vai começar a fazer mês a mês. E clicando no botão OK, vai criar o DAIR inicial. Para o mês seguinte, né, você só vai selecionar o criar demonstrativo mês de fevereiro, automaticamente ele vai trazer as informações do mês anterior, de janeiro, né, você só vai trabalhar com poucas telas, tudo bem? Mesmo processinho, a parte doente, é o mesmo processo. Eu fiz a repetição dessas telas, porque teve institutos que fizeram um trabalho, uma pessoa estava trabalhando em cima do DAIR, e a outra pessoa estava trabalhando em cima do DPIN. Então, as duas pessoas tinham que trabalhar, preencher toda a documentação. Quando faz o processo em um único computador, assim que você faz o processo do DPIN, o arquivo, essas informações, né, eles já vão estar gravadas. Então, dados doentes, ele já vai vir com um preenchimento. Só é necessário informar o CPF e clicar no botão na lupinha de pesquisar. Né? É o que era feito o processo do ano passado. Só que, como era muito corrido, tinha prazo, né? Ficava com duas pessoas ao mesmo tempo para poder fazer esse preenchimento, tentar cumprir o prazo, acabava, né, tendo um trabalhinho que não era necessário. Tudo bem? Mesmo processo, né, RPPS em extinção, unidade gestora, a mesma coisa, só que aqui, nessa tela de segregação de massa, isso agora sim ele interfere, ele torna-se algo importante. Tem a segregação de massa, não é necessário colocar o CNPJ, né, porque seria o do instituto, do RPPS. Né, cada segregação não, né, se houver algum RPPS que tenha aberto um CNPJ para cada massa, né, eu até agora não vi nenhum, não sei se tem. Mas preencher a identificação na natureza, se ela é a carteira administrada, carteira de reserva, carteira capitalizada. Né? Então preencha aqui a identificação, né, com a nomenclatura, né, que cada RPPS utiliza, e a natureza, né, se é civil previdenciário, civil financeiro. Normalmente o instituto tem fundo de reserva com taxa de administração, né, também é para ser informado. Que o ano passado, né, o Ministério não explicava se tinha que informar ou não. Na verdade, tem que ser informado, porque está investido em fundo de investimento, ele gera rentabilidade, gera rendimento, então todo rendimento tem que ser informado, né, no DAIR. Identificação do DAIR, essa tela era confusa. O Ministério ele não explicava o porquê dessa tela. Aí todo mundo perguntava, pô, se eu clicar aqui, ele vai colocar justificativa, mas a finalidade do meu encerramento, do DAIR, é mensal. A posição da carteira vem né, de fechamento. Mas, para que essa tela? Né? Ela é exclusivamente voltada para quem tem desenquadramento passivo na carteira. Né, se estiver com fundo acima do que a própria resolução permite, né, principalmente para renda variável, a ação multimercado, que o multimercado, né, pode ter os 5%, e na carteira contenha 5, né, acima dos 5. Então, vai ter que fazer os lançamentos, né, informar esse fundo que está desenquadrado na parte de baixo. Mas quem não tem, né, acho que a maioria não tem desenquadrado perante a resolução, né, pode ter perante o patrimônio líquido do fundo ou, né, da própria carteira, não da resolução. Então, preencher que não possui recursos, né, aplicados neste item, desenquadramento passivo, e colocar essa justificativa. Tudo bem? Pois não.
Isso. Valorização. Isso. Sim, sim. Parte de governança, a mesma situação. Desculpa? Ok. Ok. Essa finalidade aqui, ela sempre vai ser o encerramento do mês. Ele tem mais duas opções. Daí operações de APR e daí intermediário. Esse daí intermediário, ele vai ser caso você esteja precisando renovar o CRP, né? E se você está no dia 15, você vai fazer o lançamento da carteira, né, com a posição do dia 15, né, com todos os extratos bancários no dia 15, o valor da cota do dia 15, lançar e daí intermediário e colocar na justificativa, né, que você precisa liberar o CRP, por isso que está fazendo esse daí intermediário para poder o Ministério analisar no dia 16 ou 17, né, não precisar esperar até a virada do mês, né, para você poder conseguir o CRP. Tá? O movimento de APR, porventura, se você errou em alguma cota, algum lançamento, você esqueceu de lançar de fazer algum lançamento da APR. Porém, ele nunca é difícil ele ser usado, porque a gente vai chegar ainda na tela de carteira. O valor, né, na hora de você fechar a carteira, né, você vai bater com o seu extrato. Claro, às vezes passa despercebido, né, você não chega a conferir o valor, só quer fazer o lançamento e acaba, né, fazendo o lançamento. Na hora de fazer a importação a importação do mês anterior para fazer o próximo mês, você vai perceber que o valor vai estar errado. Né? O saldo informado vai estar errado. Então você vai ter que voltar, fazer a retificação, né? Inserir a PR, né? que faltou no lançamento, e aí sim vai ser correção de APR. Isso. Tudo bem até aqui? Parte da governança. Mesmo processinho, né, do DPIM, né? A única coisa que é de diferente aqui é registro de atas. Hoje, por o DAIR ser mensal, todo mês, pelo menos o comitê, ele vai ter que se reunir, fazer uma ata, mesmo que não haja movimentação financeira, né? Um segmento para outro, somente o repasse financeiro, vindo da prefeitura, da Câmara, de qualquer órgão. Então, você vai selecionar o órgão, né, pelo menos o comitê, a data que foi feita a reunião. Se não fez a reunião, vocês podem fazer um documento retroativo. Tá? Nós estamos em julho. Quem estiver fazendo o lançamento de janeiro, não fez a reunião em janeiro, fez só em fevereiro, né, porque pode ser reuniões bimestrais, trimestrais, faça uma ata retroativa. Isso não vai ser publicado, né, não vai ser entregue a nenhum órgão. Então, você pode fazer essa retroativa, desde que todos os membros estejam de acordo. Tá? Preencha aqui e as deliberações dos assuntos tratados, né? A manutenção da carteira somente com repasse feito, né? Ou, né, se houve movimentação, saindo de um segmento, né, fazendo realocação, saindo de um segmento, indo para outro segmento, vocês têm que colocar aqui que mudança de alteração na carteira visando maior rentabilidade. Tudo bem? Parte do credenciamento. Esse é o foco principal. Né? Porque essa tela, quem não tiver o credenciamento, não consegue avançar para as duas próximas telas, que é a tela de carteira e a tela do portfólio. Então, credenciamento, né?
São divididos em duas abas, né? Subabas, né? A primeira, instituições credenciadas/cadastradas. São os bancos, né? Como administradores, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, ou gestores, né? O gestor, Templeton, Guepardo, né? E por aí vai. Então, você vai inserir os dados da instituição como administrador ou gestor. Né? CNPJ, razão social, tipo da instituição, administrador ou gestor. Número do processo de identificação, isso é interno de vocês. Tá? Vocês podem criar uma numeração, né? Credenciamento da Caixa, 001. Credenciamento do Banco do Brasil, 002, e assim vai. Data do termo de análise do credenciamento. Para esse ano, o sistema ele não aceita o credenciamento que foi feito em janeiro de 2016. Ele já tem mais de um ano de vencimento, sendo que a portaria até 3 de janeiro desse ano, ele era semestral. A validade das documentações eram semestrais. Em 3 de janeiro, né, teve a portaria do Ministério número 1, dizendo que ele acabava prorrogando o prazo com validade de um ano. Então, hoje, né, hoje é 7 de julho, então quem fez a documentação, né, recebeu a documentação, o comitê analisou, deu ok, né, se está registrado em ata, né, esse credenciamento, data 7/7, até hoje é válido. Se for data do dia 6, ele está vencido. O sistema não vai aceitar, né, e se você colocar aqui a data do dia 6, né, sendo a postagem hoje, o Ministério ele vai barrar, ele vai rejeitar o arquivo dizendo que o credenciamento está inválido. Tudo bem? Então tem que ser data inferior a um ano. Ah, mas eu não tenho credenciamento e eu estou fazendo o DAIR de janeiro hoje, em julho. Vou colocar a data de janeiro? Não, vai colocar a data de hoje, 7 de julho, data atual. Tá? Não importa se o DAIR inicial de janeiro, de fevereiro, e o credenciamento é da data de hoje. Né? Vai colocar sempre a data de hoje. Por quê? Vai facilitar para você no futuro, né, o credenciamento valer até 7 de julho do ano que vem. Então, se você colocar em 1º de janeiro, né, o ano que você só vai ter mais 6 meses de validade dessa documentação. E aí é prejuízo, vocês vão ter que solicitar novamente a documentação. Quem não tem credenciamento, tem que solicitar, né, na plataforma, tem a aba de credenciamento. Não entendeu, está com dificuldade, não tem todos os documentos necessários, entre em contato com a gente no escritório. A gente fornece um modelo, né, que quem não tiver o modelo de solicitação de documentos, envia para o gestor, ou os bancos, eles fornecerem essa documentação, seja ela física ou digital. Tudo bem? Próxima tela, aqui é o complemento, isso daqui que é basicamente os documentos, né, que precisa ser executado no DAIR. Né? No modelo do credenciamento você vai ter muito mais informações, como o regulamento, a lâmina, a regularidade fiscal, previdenciária, né, todas as certidões. Mas no DAIR ele só exige, né, basicamente 3 informações. Né? A primeira informação é uma conduta, né, no mercado financeiro. O próprio banco, o gestor, ele pode fornecer uma declaração, é uma declaração simples, de que ele não tem impedimento para trabalhar no mercado financeiro. Né? O gerente assina essa declaração, vocês tenham em mãos, né? Não tem nada, né, vocês podem colocar no modelo de credenciamento, solicitar para o gestor, ele é obrigado a fazer essa declaração, né, entregar tudo aquilo que foi solicitado, né. Então, é uma declaração simples, não exige, né, estar registrado, né, em cartório, nada, é só
a assinatura do gerente e para poder você ter o documento e caso o Ministério faça alguma auditoria, você apresentar a documentação, tudo bem? A regularidade fiscal e previdenciária, ela é a validade da certificação, da certidão, né? Então, só que para esse documento, ele tem validade de 3 meses, 6 meses, né? Então, hoje, você está fazendo daí de janeiro, o documento que você recebeu no credenciamento é de abril. Se ele tiver validade de 6 meses, então você calcula que, né, em setembro você vai ter que, né, atualizar esse campo, né, a validade dessa certidão, independente se os outros documentos, né, é validade por 1 ano. Tudo bem? Esse é o único campo que vocês têm que, né, se atentar sobre a sua validade. Né? Se tiver desatualizado, vocês, né, vão na guia de credenciamento e trocam a data dele. Tudo bem? Parte de baixo, qualificação do corpo técnico. Isso, né, quem fez um credenciamento mais complexo, na documentação ele vai ter questionário due diligence da Anbima, seção número 3. Isso daqui é a composição, né, de quem faz a gestão dos recursos, né, do banco, né, da gestora. Então, fulano, ele é o diretor, ele tem a certificação, tem CPA, tem MBA, essas coisas. Você vai listar todos os membros, né? A maior parte a diretoria executiva, né? Que é o que, né, encabeça essa qualificação do corpo técnico. E abaixo é o histórico, é um currículo. Né? É o currículo dessas mesmas pessoas, dessa diretoria aqui em cima, você vai transcrever aqui embaixo. Ele tem 20 anos de mercado financeiro, trabalhou em banco X, banco Y, né, trabalhou em gestora, né, é professor, não sei o quê, vai inserir aqui essas informações. E vai avançar para a tela de investimentos analisados. Tá? Essa tela de investimentos analisados são todos os fundos que compõem a carteira atualmente, né, em base de 31 de janeiro, os fundos que fecharem em 31 de janeiro. Então, instituição, esse campo aqui ele vai habilitar conforme você preencher a guia anterior, né, das instituições credenciadas. Segmento, né, ele vai te informar se renda fixa, renda variável, outro demais bens e direitos. Tipo do ativo, esse tipo do ativo é a classificação. Né, 100% títulos TN, títulos do Tesouro, FI de renda fixa, FI de ações, tá? CNPJ do fundo de investimento, o nome completo do fundo, data da análise. Essa data da análise, você vai utilizar a mesma data que você fez o credenciamento, né, da gestora. Porque se você colocar aqui, mas esse fundo aqui eu já tenho em carteira há mais de 10 anos, você não vai adiantar. Né? A análise dele, ele tem que ser conforme a documentação, porque quando você vai solicitar a documentação de credenciamento da gestora, eles vai te fornecer também o regulamento atualizado, a lâmina, né, do fundo que contém na carteira, sendo ele com investimento ou não. Vai mandar 10 regulamentos, né, fundos diferentes, e você só tem 1 ou 2, né, investidos. Né? Então, coloca a data atualizada da análise, né, a mesma data que foi executado o credenciamento da instituição. E o resumo da análise, né, aqui eu fiz já coloquei a resposta, né, daquilo que pode, né, descrever, né, que é um fundo aderente à resolução 3922 e compatível com a política de investimento de vocês. Né? Isso não vai fugir disso. Né? Se não tiver aderente, vocês não vão investir. Então,
é bem básico, bem simples. Tudo bem? E isso fundo a fundo. Então, 10 fundos na carteira, vai inserir os 10. Tá? Por quê? Esses fundos de investimento aqui, eles vão se falar na tela de carteira. Que é aqui. Essa aqui que é o problema. Né? Aqui que começa a complicar. Por quê? Em janeiro, você tem que avançar todas as telas. Né? Credenciamento, governança, carteira e o portfólio. A partir de fevereiro, você só vai trabalhar com a carteira, a tela carteira e a tela de portfólio. Né? Você elimina todo o processo anterior, a não ser que houve alguma alteração aqui no meio, né? Na identificação do DAIR, né? Se ele é DAIR intermediário, na parte da governança, se teve algum membro de conselho, de comitê que foi exonerado, tem que vir fazer a exclusão dele, inserir o substituto, tá? O credenciamento, né? Se no mês de janeiro você fez o credenciamento, no mês de fevereiro você aderiu a um fundo novo, você vai fazer o preenchimento do fundo, né, analisado, independente da instituição. Pode ser, a caixa já tá credenciada, então você só aderir a um fundo novo. Então você vai e faz a inclusão nesse fundo de investimento analisado. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Nós vamos entrar na tela de carteira. Vai complicar um pouquinho. Posso avançar? Primeiro passo: cadastrar as contas movimento do Instituto. Então, nessa tela carteira, vai descer toda a tela, vai ter essas 3 opções: adicionar conta, adicionar aplicação, imprimir relatório de APR. Não é necessário imprimir esse relatório, só quando for solicitado. Porque esse relatório de APR, quando você executar, quem já fez o de janeiro, está nos meses seguintes, dá mais de 30, 40 páginas o relatório de APR do sistema. Tudo bem? Então, não há necessidade de fazer a impressão. Segundo passo, né, é selecionar a coluna, selecionar o segmento e a coluna de APR daquilo que você vai fazer. E aqui começa, né, quando você seleciona aquela janelinha, abre uma nova tela, que vai pedir para você, né, já vai trazer a informação do segmento de renda fixa, renda variável. Esse número da PR aqui em cima, ele é automático, o próprio sistema que vai te trazer, você não precisa se preocupar com sequência. Plano ou fundo constituído. Aqui que vai entrar a carteira segregada que foi informada lá na guia de unidade gestora. Tá? Então aqui você vai selecionar se ela o fundo que você está cadastrando, se ela é da taxa de administração, se ela é da conta financeira, se ela é da conta previdenciária. Tá? Só que não interfere em muita coisa, é só mesmo para fins de identificação. O porquê disso? Aqui embaixo, quando você selecionar a agência e a conta, ele te pede a fonte de recursos de maior valor. O que é isso? Você tem, no mesmo banco, na Caixa, você tem o mesmo fundo em 3 contas, na Caixa Econômica como administradora, né, você tem o mesmo fundo em 3 contas correntes, né, 3 agências diferentes. Então você tem a carteira financeira, a carteira previdenciária, a carteira de taxa de administração. Então você vai escolher a de maior valor. Se é a financeira que tem 10 milhões, a previdenciária que tem 5 e a taxa de administração tem 2, você vai escolher a agência e a conta da financeira, que tem a de maior valor, de 10 milhões. Né? O porquê disso?
O Ministério, no início, ele tentou fazer uma versão que daria para fazer lançamento fundo a fundo, né, das carteiras, né, em separado. Então eu tenho a carteira aqui, eu ia selecionar a carteira administrativa, vou fazer o lançamento, né, da carteira administrativa, com o valor da cota, quantidade de cotas, o valor da cota, data da operação desta conta. Ele até conseguia fazer o primeiro. Na hora de fazer o mesmo fundo, mesmo CNPJ, ele dava a mensagem que já tinha esse fundo na carteira, que você não ia conseguir fazer a inclusão. Então, por isso que eles colocaram essa observação aqui, fonte de maior valor. E aqui, né, você vai, depois que selecionou o fundo, para janeiro sempre vai ser a aplicação inicial, para os próximos meses vai ser nova aplicação ou resgate e venda. Tá? A quantidade de cotas, você tem os 3 fundos, você vai somar os 3 fundos. Né? Na nossa plataforma, para o mês de janeiro, vocês conseguem todas as informações, tá? Porque ele vai te trazer a somatória da quantidade de cotas, o valor da cota de fechamento do mês, né? O patrimônio líquido do fundo, né? A data da operação, né, vai ser o de fechamento. Não, para janeiro não há necessidade de fazer movimentação, até porque, né, DAIR 0, eles não têm nem informação nenhuma para esse novo sistema. O sistema do ano passado não se conversa, então não há necessidade de fazer a PR. E se fizer, vai dar erro. Tá? Vai selecionar o administrador e o gestor. Há casos que seleciona o administrador, que é o caso do Bradesco. A Caixa Econômica, ela é administrador, gestor e custódia. O Bradesco, ele é o administrador, é o Banco Bradesco. O gestor é a Bram, é a distribuidora deles, né, como gestora. Então, a necessidade, quem tem esses 2 documentos pode colocar na guia de credenciamento os 2 documentos, né, do Bradesco como administrador e da Bram como gestora. Tá? A data do credenciamento ele vai vir automaticamente. Tá? Então, e aqui abaixo, né, eu tenho, né, tudo isso que eu falei, eu tentei transmitir aqui, né, do fundo, a identificação do ativo, todos os campos da operação, com base em fechamento, ó, com base em 31 de janeiro, todos os campos de operação, valor da cota, patrimônio líquido do fundo. Tudo bem? Próximo, aí você finalizou, abaixo ele vai ter o botão incluir. Sem querer, você vai, né, automaticamente você vai clicar no botão incluir. Ele vai falar que você tem que preencher os outros 2 campos. Tudo bem? Dados complementares do ativo. 2 informações, né, aqui detalhes da operação. Data de início do fundo. Aqui eu coloquei um valor, uma data qualquer, porém no regulamento ou na lâmina do fundo deve conter alguma informação. Caso contrário, acesse a plataforma na guia de carteira, vai abrir uma lâmina, né, quem não... guia de carteira da nossa plataforma, abre a lâmina do fundo, né, a primeira tela que vai ter são as informações contendo, né, o benchmark, quem é o administrador, gestor, vai ter data de início do fundo, vai inserir a data aqui nesse campo. E o resgate em dias. Né? O sistema, na tela principal de carteira, né, o fundo ele pode ser um D0, D mais 0. Aqui você não consegue preencher letras, é só número, e o sistema não aceita o 0. Então, coloca o número 1. Tá? Fundos que sejam D0, coloca 1. Se é D1, coloca normalmente, né? Lançar o número 1. Fundo destinado à categoria de investidor.
na tela de carteira, na lâmina, ele vai estar específico se fundo destinado exclusivamente para a Previdência, né? E aí vocês vão conseguir identificar no regulamento, né, se ele é voltado para público geral, se é para investidor qualificado. Conseguiu colocar, né? Esse manual aqui eu fiz, já tem uns 15 dias, né? Até então não estava aceitando por causa da versão, né, que era a versão 13, né? Depois já pularam para 15. Tá? Mas se estiver aceitando o 0, sem problemas, tá? Pode colocar a informação normal. Se tivesse colocado 1, o Ministério também não ia, né, fazer nenhum apontamento, porque lançou o numeral errado, tudo bem? Fundo de investimento, né? Fundo investe em cotas de outros fundos. Se o fundo tiver nomenclatura FIC, ele investe em cotas de outros fundos. Então, você vai entrar no regulamento, ou vai puxar a lâmina, né? Ele vai estar dizendo que compra cota de outros fundos. Então, você vai ter que inserir o CNPJ desse fundo, né? Que o fundo, né, que contém na sua carteira investe, o segmento, o tipo do ativo e o percentual que ele tem. Na lâmina, ele contém todas essas informações. Vem fundo de investimento, vem operações, vem debêntures, não sei o quê. Você só vai lançar os fundos, né? Não tem necessidade de lançar debêntures, operações compromissadas, né? Somente o fundo. E o percentual da carteira aqui, né, já aconteceu o caso da pessoa lançar tudo e falar, minha carteira não dá 100%, aqui ele não dá 100%. Né? Porque o próprio sistema estava, né, com informações ou atrasadas, ou algum item, né, fundo de investimento ou debênture, não estava com a data correta e não atingia 100%. Tá? Então, somente lançar fundos de investimento. Porém, o Ministério, né, não está exigindo isso, até porque foge dos fundos que você já tem na carteira. Você vai se preocupar com outros fundos que não é a sua carteira. Você vai ter que correr atrás, né, na CVM, né, ou na plataforma e inserir aqui, né, fundos, né, outros fundos que não sejam o seu. Então, pode colocar como não, elimina esse problema. Até hoje o Ministério não fez o apontamento. Tem gente, se quiserem colocar como não, e o Ministério fazer o apontamento, aí é outra coisa, mas desde que estejam cientes, né, disso, né, que você pulou a etapa, né, e vai ter que fazer a retificação, corrigir tudo de novo. Tudo bem? Última guia, né, dessa tela, dados da operação. A descrição da operação, como um fundo que já tinha na carteira antes dessa atualização do sistema, nós estamos orientando a colocar que é um fundo que já foi inserido na carteira, né, antes dessa atualização do programa do Ministério. Então, a descrição pode ser fundo já contido na carteira do RPPS antes da atualização desse novo sistema do CADPREV. Tudo bem? E a característica do ativo é você verificar se ele é um fundo de renda variável ou renda fixa atrelado a algum benchmark, se é atrelado ao IMA, atrelado ao CDI, né? Fundo de renda fixa atrelado ao Ibovespa, e abaixo se é um ativo em enquadramento ou não, né? Maioria dos casos como não. Se caso aconteça, né, selecionar o sim, vai ter o parecer do Ministério, né, o número do Ministério, e colocar a justificativa, né, que esse fundo se encontra em enquadramento. Tá? E abaixo, proponente e o gestor autorizador, né, vocês já faziam isso
nas APRs, né, que eram entregues ao Tribunal de Contas. Faz a inclusão, né, ele vai aparecer essas informações aqui. Ó. Então, a coluna de identificação do ativo, ele vai aparecer o CNPJ, o nome do fundo, é só arrastar essa primeira aqui, puxar a janela que ele te traz toda a informação. A quantidade, essa coluna quantidade é a quantidade de cotas que você inseriu, né, em 31 de janeiro, ou, né, para os meses seguintes, ele vai, né, conforme for executadas as movimentações, ele vai aumentar ou subtrair. Coluna valor atual do ativo, né, é o valor da cota de fechamento. Valor total atual, o próprio sistema ele vai calcular, ele vai multiplicar, né, a quantidade e o valor da cota. Percentual dos recursos aplicados, o sistema também vai trazer. Valor atual do patrimônio líquido do fundo, né? Isso daqui você vai ter que preencher. Isso tem na lâmina, na plataforma, na guia de CADPREV de fechamento. Ainda nós estamos adaptando para tentar trazer algo diário. Né? Não, aí é com o programador, não sei se é fácil, se é difícil. Né? A gente só posso dizer que eles estão trabalhando em cima disso. Tá? Fiz o lançamento de um único fundo, do primeiro fundo no segmento de FI 100% dos títulos do Tesouro. Só que eu tenho mais 10. Vou abaixo, desço toda a tela e vou adicionar a aplicação ao ativo APR. E vou voltar para essa mesma tela. Só que aqui ele vai estar totalmente em branco. Ele vai te trazer aqui para você selecionar qual que é o segmento. Preenche o segmento do 100% de títulos públicos e seleciona o próximo fundo. Isso vocês vão fazer com todos os outros fundos, né, do mesmo segmento. Porventura, se no segmento abaixo fundo de renda fixa referenciado, você só tiver um fundo, use a coluna de APR. Mais fundos, usa a adicionar a aplicação ou ativo. Tá? E o mesmo vai se valer para fundos novos para o próximo mês. Por quê? A partir de fevereiro, como você está importando as informações de janeiro, ele vai te trazer todos os fundos aqui abaixo listados. Você vai ter um fundo novo, você vai criar a aplicação, fazer a APR, inserir todos os lançamentos e voltar para a tela, né, de carteira. Aqui, a disponibilidade financeira, né, isso é uma dificuldade, né, alguns institutos, né, encontraram. Ele está aqui na parte de cima, o segmento é segmento de renda fixa, a parte de baixo segmento de renda variável. Após o renda variável tem a disponibilidade. E aqui ele vai te trazer todas as carteiras que foram, né, todas as contas que foram adicionadas, a quantidade sempre vai ser 1, tá? E o valor atual do patrimônio líquido é a única coluna que vocês vão alterar. Tá? Coluna de valor atual do ativo, né, para o primeiro lançamento ou os lançamentos futuros para correção, 2 cliques na célula, vocês conseguem fazer a alteração ou a inclusão. Tá? Outra coisa, um erro comum é que a quantidade de casas após a vírgula, o Ministério usa 10. Às vezes, no próprio extrato, só tem 5, 6. Então, faz o lançamento, né, das cotas e complemente com 0 ao final, para ele chegar no valor certinho depois da vírgula. Então, às vezes é 9,74, não sei o quê, ia ficar aqui, né? Ia ficar o 00 na frente. Então, complemente com 0 até chegar no número 9. A mesma coisa se vale para disponibilidade financeira. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta?
a partir de fevereiro, mês corrente, né? Então, para o mês de janeiro, você vai fazer todos os lançamentos, vai constar todos os fundos na carteira. A partir de fevereiro, né, você vai começar a fazer as movimentações. Então, você vai voltar para tela de APR, tipo nova aplicação ou resgate / venda, quantidade de cotas executadas no dia da operação. Então, se você fez um resgate no dia 2, a quantidade de cotas, aqui você vai lançar a quantidade executada nesse dia 2. Valor da cota e o patrimônio líquido do fundo também do dia 2. Bem, aí consegue identificar na CVM, na nossa plataforma, tem na parte da lâmina cota diária. Tudo bem? Então, aqui você vai lançar a data correta, né, quando foi executado a movimentação, quantidade de cotas, valor da cota, patrimônio líquido do fundo, do dia executado. Não é para colocar o valor de fechamento. Tá? Se colocar o de fechamento, a somatória aqui não vai bater. Na hora que você voltar na tela de carteira, ele vai dar inconsistente. Né? Primeiro passo, fazer todas as movimentações. Faça, né? Tenta fazer sequencial para depois não ficar... lanço no dia 1, depois eu vou lançar do dia 27, depois eu vou lançar no dia... voltar para o dia 2. Há casos que tenham 2, 3 extratos, né? O lançamento, né? Se der para fazer, né, a escadinha, né? Seguindo extrato por extrato, é melhor. Se não der, não tem problema. Né? A única coisa que vai ficar diferente, né, na numeração da APR, né, ele vai ficar 001 do dia 1, 002 do dia 27, 003 do dia 3. Né? Mas não tem problema. Né? O importante é se valer do resultado final. Aí aqui, fiz toda, né, eu importei as informações de janeiro, eu não fiz movimentação nenhuma. Não há necessidade, não vai abrir janela, né, coluna de APR, só vai trabalhar com a coluna valor atual do ativo e valor atual do patrimônio líquido, com base fechamento do mês, a cota do último dia útil do mês. Né. O sisteminha, a quantidade de cotas, ela não vai se alterar, né. Porém, já aconteceu casos que o próprio banco errou a quantidade de cotas, fez o reprocessamento da carteira e a cota, né, deu uma diferença. Aí você vai ter que fazer uma retificação do arquivo anterior também. Só que pagamento de cupom, quando o fundo ele tem amortização de valor financeiro, você recebe o valor financeiro na carteira, porém não altera a quantidade de cotas, o Ministério orientou para colocar o valor da cota de fechamento conforme extrato. Tá? Não há necessidade de fazer a movimentação financeira, a APR. Isso foi, né, o que o Ministério disse. Né? A gente entendia de uma outra forma. Né? Porém, na hora de você calcular o valor da cota, né, a quantidade de cotas, o sistema não ia aceitar o zero, né, porque não se alterou. Né. Pode ser que no futuro, né, numa próxima atualização, se ocorrer, eles façam, né, esse lançamento, porque é um valor financeiro que você recebeu, tem que bater, né, na contabilidade. Sim. Isso. Isso mesmo. Então, quando, né, quando essa amortização, o Ministério falou que não precisava, né, fazer a PR porque não alterou a quantidade. Quando alterar a quantidade, aparecer a quantidade de cotas, né, reduzidas,
tem que ser informado, porque aí vai o dia que aparece no extrato com o valor do dia, né, do pagamento do dia, tem que fazer, bater os valores certinhos. Tudo bem? Então, para os meses seguintes, né, só altera a coluna do valor atual do ativo, o valor do patrimônio líquido do fundo e a disponibilidade financeira. Alterou isso, o total por segmento ele vai te trazer abaixo, né, o valor da sua carteira, né, e vai aparecer também aqui na última tela, guia de portfólio, que você só vai preencher duas informações, né, que a meta de rentabilidade é a inflação mais 6, né, ó, esse campo aqui, ele só aceita o numeral 6, né, ou 5, ou os 4,5, o que for. E o campo observações é um resumo de como foi a carteira no mês. A carteira, né, atingiu 1,50, né, no mês. O IPCA atingiu 0,96. Então você está bem acima da meta, né? Você vai colocar aqui a carteira de investimento do RPPS superou a meta, né, para o mês, que foi de 0,93 em 1,53, 1,50, né? E finaliza, né? Salva, né? Aqui você não precisa preencher mais nada. Aí você vai salvar o arquivo, gerar o arquivo XML e fazer a postagem. Quando der erro, né, o erro comum que o próprio Ministério está apontando, né, você tenta fazer a inclusão de uma PR, isso para cadastrar fundo novo, né, no caso de janeiro, ele dá a mensagem de que foi feito já contém na carteira, você não consegue fazer o lançamento, porém, aí ele vai falar, a gente já tentou, já conseguiu identificar o motivo desse erro. Aqui eu não consigo, eu não peguei nenhuma com tela cheia. Pode reparar que no aplicativo, no sisteminha, no canto direito, né, tem a numeração da versão 1.18.15, correto? Olha, já alterou a versão hoje. Então, se você fez o lançamento, você estava fazendo o lançamento ontem com a versão 15, hoje alterou, e eles não avisaram nada sobre essa alteração. Se você né, for fazer o preenchimento e passar, reza, porque senão ele vai dar mensagem de erro, você vai ter que deletar tudo e fazer novamente, porque a versão 15 você já iniciou o preenchimento, tá fazendo fez todo o lançamento, pode ser que na atualização dessa versão ele tenha excluído ou inserido um campo que antes não era obrigatório, agora é. Na hora de você fez o preenchimento, gerou o arquivo XML, aí ele vai dar o erro dizendo que, né, alguma informação tem que ser preenchida, mas ele está salvo em memória porque você iniciou na versão 15, versão 12, versão 8. Tinha gente que fez a atualização do sistema, começou a preencher na versão 3, como apresentou muitos problemas, falou, não, a hora que eu tiver tempo eu vou fazer. Parou. Quando ele foi ver, ele já estava na versão 15. Né? Começou a preencher novamente, por causa do prazo, né? Deram o prazo, tem que cumprir o prazo, então vamos fazer. Começou a preencher, preencheu tudo. Todas as telas, governança, né, a tela de carteira, fez todos os lançamentos das APRs. Na hora que foi gerar, deu erro, porque ele estava, né, gravado na memória da versão antiga. Já alterou todos os outros campos, ele vai ter que preencher novamente. É para ficar bravo? É para ficar bravo, né? Mas o Ministério não avisa quando ele vai soltar essa versão. Então, mesmo alterando a versão,
conseguir finalizar e ainda gerar o arquivo XML, sem problemas. Agora, se der a mensagem de erro, você vai ter que deletar tudo e fazer tudo de novo. Se for só janeiro, né, se for fevereiro, que você não fez movimentação nenhuma, só inclui o valor da cota, valor do patrimônio líquido, tentou gerar, teve algum outro campo que era obrigatório que você não percebeu, é tranquilo. Agora o duro é quando você já fez mais de 30 movimentações, fez APR por APR, e aí você vai ter que excluir tudo de novo, fazer tudo de novo. Esse é duro. Tá? Chegamos ao nosso final, né, com essa tela aqui, meta de rentabilidade e observações, salva o arquivo, gera o arquivo XML, faz a postagem no site da Previdência com o seu login e a senha. Feito a postagem, não parou por aí. Tá? Entre o caso, né, da política de investimentos e do DAIR, você baixar a certidão de veracidade, né, o gestor, né, responsável vai assinar, vai digitalizar, vai fazer a postagem novamente, com assinatura, e o arquivo assinado também. Para a política de investimentos, tem que digitalizar a minuta que foi aprovada no conselho, fazer a postagem, e para o DAIR, a declaração de veracidade mensal. Peguei um caso de um instituto no Paraná, que ele cumpriu a data, né, que estava determinada em 30 de junho, fez toda a postagem do DIPIM, fez toda a postagem do DAIR. Na hora que ele foi gerar aí venceu o CRP, ele foi, né, procurar o histórico de irregularidade. Ele não apontava nenhuma irregularidade, mas ele esqueceu do detalhe de assinar a declaração de veracidade e fazer a postagem. Apontava como se não tivesse executado o DAIR. Porém, ele, né, tinha feito o lançamento de tudo, só não tinha feito a declaração. Fez a declaração, assinou, mandou de volta, no dia seguinte ele conseguiu liberar o CRP. Tudo bem? Chegamos ao nosso final, né, da explicação.